Vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E nós temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio a doutora Juliana Barbosa, médica cooperada da Unimed Piracicaba, especialista na especialidade cardiologia. Doutora Juliana, nossa amiga, né? Sempre aí fazendo campanhas, a gente sempre acompanhando e apoiando. Muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Neto. Eu que agradeço, viu, pelo convite. Também a minha colega, a Ana Luísa, e pelo convite da Unimed, né? Fico muito honrada de estar aqui. Muito obrigado, bem-vinda. Ana Luísa também já esteve conosco aqui, psicóloga da Unimed, medicina preventiva. Tudo bem, Ana? Tudo jóia? Tudo bem, Neto? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente para falar de um tema tão importante. Importantíssimo tema esse que você está em casa vai participar conosco, né? A gente vai falar sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. O Dia Mundial Sem Tabaco, sem cigarro, né? Algo que tanto prejudica, né? Mais do que provado, a ciência já nos mostrou, que incomoda, que prejudica não somente quem fuma, mas quem está perto, quem está no ambiente, algo viciante, né? E a gente vê algumas coisas até complicando agora nesse momento, que é a questão daquele cigarro eletrônico, a gente vai falar também sobre isso, né? Vamos abordar junto aqui também. Bom, para começar a falar com a Luísa. Luísa, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa questão do uso do cigarro, né? Eu não sei se está atrelado, gostaria até que você falasse sobre isso, né? Mas eu vejo ontem mesmo, a Mariana, nós saímos daqui e fomos jantar, né? E a gente viu no movimento corporal de uma pessoa que estava nesse restaurante, não estou brincando, ela fumou, enquanto a gente estava ali apreciando um prato, ela fumou cerca de 8 cigarros. Mas ela saía dentro do restaurante e até a beira de um muro, ela dava 3, 4 tragos, colocava o cigarro. Isso chamou a atenção porque foi assim, num ritmo, mas um ritmo preciso, mais do que um relógio, a pessoa indo lá fumar, e a gente percebia que a pessoa estava até alterada, né? Fala um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente fala do cigarro, né? A doutora Gera vai falar também sobre isso, a questão do vício, da nicotina, mas tem um vício também de se apegar nesse movimento da fumaça e, olha, decepcionante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do vício que atrela na questão da mente também, né? Legal. É um assunto muito relacionado à saúde mental. Geralmente a pessoa começa a fumar por curiosidade, né? E aí isso leva a uma série de alterações no circuito de serotonina, dopamina no cérebro, né? A doutora até vai comentar ali das questões médicas envolvidas, mas o cigarro ele passa a ser também um sintoma de, às vezes, ansiedade, depressão. Exato. Então, estou passando por um momento difícil, o cigarro é algo que me acalma fisiologicamente, e a questão do hábito também existe, né? Alguns pacientes até falam que o cigarro é o amigo. É meu amigo, é meu parceiro, é quem está comigo, personaliza. E a consideração é real, é verdadeira, né? É real, porque alivia aquele momento de ansiedade. A ansiedade, eu gosto muito de falar que a ansiedade é normal, é uma condição inerente à condição humana. Perfeito. Porém, é ruim de sentir, né? A gente não gosta de sentir desconforto. Mas é importante a gente aprender a lidar com isso através da terapia, isso ajuda muito, para que a pessoa não recorra aos vícios, né? O cigarro é um deles, mas existem pessoas com compulsão alimentar, existem pessoas que compram também de maneira compulsiva. Então, o cigarro, o vício é um sintoma de algumas condições mentais, e por isso a psicoterapia é bastante aliada aí no tratamento para o tabagismo. Perfeito. Doutora, eu não estou exagerando, viu? A gente viu exatamente como ela está falando, a pessoa estava alterada. Dá para ver que ela estava alterada. Sabe daquele momento ali. E pode ser uma questão, né, de depressão, ou aquele momento que ela está vivendo. Agora, não importa, né? Quer dizer, o que ela está fazendo, quimicamente, ela está afetando o corpo dela, né? Sim, ela está afetando. E esse comentário que você faz, Neto, é bem interessante pelo tempo que esse intervalo entre um consumo e outro. Exato. Para lembrar que o tabagismo, a nicotina, é talvez a droga que tenha mais adição, justamente por isso. O tempo de abstinência é muito curto. O que quer dizer isso? Quando o indivíduo consome o cigarro, até
o momento em que ele sente novamente a falta daquela substância é muito curto, né? Tem pessoas que pode levar 2 horas, 3 horas, mas nesse caso dessa pessoa que você notou, talvez fosse 10 minutos, 20 minutos, Exato. porque ela sentiu a falta no organismo, isso é a dependência química, né? Então ela teve que novamente ir até lá fora para aplacar aquela ansiedade que é gerada pela falta da nicotina, né? Então é um vício muito escravizador, né? A pessoa ela entra de uma forma inadvertida, né? Como uma brincadeira, curiosidade, mas muito logo ela vicia e ela fica realmente prisioneira desse vício. É isso que a gente precisa desmistificar, né? Que a pessoa realmente ela sofre isso, né? E mais do que existe ajuda, que existe possibilidade, né? De que ela saia desse ciclo. Agora, Juliana, você falou do vício. São 2 tipos aí de vício, né? Aquele que vai acalmar, como você falou, meu grande amigo, ele me acalma, né? Eu já ouvi pessoas íntimas falando isso para mim, né? Não, eu fumo porque eu me acalmo, eu preciso me acalmar. Né? E a gente sempre, o acalmar não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? É uma questão de concepção de ajuda. Mas tem essa outro detalhe que parece que as pessoas não pensam nisso. Por exemplo, eu não conversei com essa pessoa, mas eu reparei assim, que talvez para ele está reduzindo danos não fumando cigarro inteiro. Só que ele aumenta... aliás, ele diminui o tempo entre um cigarro e outro. Ele deu 3, 4 tragadas e jogou o cigarro. Então também tem isso. Acho que a pessoa ela acha que quimicamente não está fazendo mal. E é uma mentira também, né, doutora? É uma mentira, porque os receptores nicotínicos, a gente no cérebro tem várias boquinhas que captam nicotina. Cada vez que a nicotina entra ali, ela satisfação. Faz essa liberação que a Ana comentou, né, de adrenalina e dopamina, que isso dá a sensação de bem-estar. Só que essas boquinhas, a hora que elas estão completas com a nicotina, existe essa liberação, mas logo ela se abre e quer mais. É nessa hora que a pessoa fica nervosa, angustiada, e ela acha que o cigarro vai acalmar. E, na verdade, ela está ansiosa, ela está nervosa, ela está irritada pela falta da nicotina. Pela conta das boquinhas, estão pedindo mais lá. Olha. Porque é muito rápido esse ciclo de efeito e liberação do receptor. Né? Então, entender que é uma droga que tem um efeito muito rápido. E a abstinência dela é poderosa. E por isso que a gente tem que atuar justamente nessa questão, né? De ajudar o paciente a entender o que vai acontecer com ele, para que ele consiga colaborar até no tratamento. Perfeito. Estamos ao vivo no programa Piracicaba agora, o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba, falando sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. Né? Participe conosco. Você conhece alguém que fuma? Ou você fuma? Quer contar uma experiência sua? Você parou de fumar? Se você conhece alguém, como é que fica a sua situação quando você se depara com alguém no ambiente, né, próximo, fumando? É incrível assim, que mesmo determinando o ambiente, a fumaça ela desobedece, né? Ela muda, ela entra, o sujeito vai fumar lá fora e toda a fumaça entra para dentro da lanchonete, do restaurante. Né? Qual que é a sua opinião? Participe conosco. E tem já participação, né, Maria? Pois não? Tem sim, Neto. Está aqui a pergunta do Cláudio. Ele dá boa noite a todos do programa. É verdade que fumar cigarro de palha é menos prejudicial? Acho que quer dizer, no caso, né, de um fumante estar querendo parar, pode substituir pelo de palha? Quer responder, Ana? E aí, gente? Não, isso não é verdade, isso é um mito, né? O cigarro de palha, será porque ele é mais natural, né? Feito enrolado na palha do milho. O ambiente vai ser natural, é o caipira, tá na roça, acho que tudo isso vai amenizar, né? Não, ele não é menos prejudicial, tá? Ali está contido tabaco, né? E o tabaco tem nicotina. E até, no caso, ele pode ser até pior, tá? Olha. Porque a palha, ela é como se fosse um invólucro, não existe contato
com o meio externo. Então, quando ele vai puxar o ar, né, ele precisa que passe o ar por dentro ali daquela brasa. Então, ele faz esse movimento com mais força. Então, a tragada é maior. Olha. Tá? Então, não, é um mito. Viu? Então, não se deve tentar trocar pelo cigarro de palha e nem por nenhum outro tipo de cigarro, como o eletrônico, que também muito se fala. Ah, vou fumar o cigarro eletrônico que não queima, né, não tem combustão, então eu vou ter menos dano. Isso não é verdade também. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Saiu agora na mídia, não sei se vocês viram, né? O pessoal compartilhando, uma deputada no plenário. E você viu, né? Uma deputada no plenário, e aí é a vez dela votar, dela comentar, cortam para ela está tragando esse cigarro eletrônico. E ela tragou, tentou abaixar, saiu fumaça pelo nariz. É uma deputada no lugar que não pode ser usado e usando o produto contrabandeado. Porque esse cigarro eletrônico é um produto ilegal, ele é contrabandeado. E uma deputada dentro da Câmara, lá em Brasília, fumando cigarro contrabandeado. É um absurdo, né? Fala um pouquinho, Juliana, esse cigarro, esse é o eletrônico, ó. E as pessoas acham, não, isso aqui não tem problema, né? Isso é caro. Né? A esposa de um amigo falou, ela está fumando isso, é R$150 e ela está tão viciada que dura uma semana. Uma semana ela acaba com a química que está ali dentro. Pior ainda, né, Juliana? Fala um pouquinho para nós sobre essa arma, né? O cigarro eletrônico é realmente um perigo e nós estamos assim muito preocupados, né? A classe médica, a classe todos os profissionais da saúde, muito preocupados com o que está acontecendo, né? O crescimento realmente do consumo do cigarro eletrônico, apesar da proibição, como você bem falou, Neto, desde 2009 está proibido a venda. Está proibida a venda, a propaganda e só não está proibido o consumo, né? Então, o indivíduo que está consumindo, ele não vai ser abordado por isso, mas a hora que ele está lá comprando, né? Então, é realmente um produto de contrabando, ilegal, mas que infelizmente você consegue comprar isso de forma muito fácil. Pacientes meus me contam que ele faz uma ligação, uma mensagem no WhatsApp, ele recebe isso como um delivery na sua casa, então é rápido, né? E o cigarro eletrônico, o que acontece, por que ele seduz tanto o jovem? Porque ele vem de uma forma mais tecnológica, descolada, ele tem o flavorizante, né? Ele tem o sabor e o cheiro do que ele quiser, ele escolhe, né? Isso é uma química que está ali contida. Só que o que tem ali dentro? Nicotina, né? Então, nicotina é o que vicia no cigarro, né? Então, o cigarro eletrônico, ele está viciando novas gerações, pessoas que nunca fumaram cigarro comum, estão se viciando nesse produto, né? Então, a gente precisa realmente divulgar e falar sobre isso. Olha, tem participação, você participe conosco, 991411048. Uma pergunta muito interessante, pode abrir para nós, dá uma olhada só. Pois não, Mar? É da Clarice, que ela diz: olá, Neto, Maria e toda a equipe, tudo bem? Tudo bem, Clarice, obrigada pela audiência. Pois não. Ela quer saber, doutora, quantos cigarros por dia já pode comprometer a saúde? Boa pergunta. Em todos os sentidos, né? Saúde mental também, né, Ana? Sim. E a doutora está aqui, né, para a gente trocar essa informação, mas qualquer cigarro, nem que a pessoa fume um cigarro por dia, isso já vai prejudicar. Até porque esse um cigarro pode levar ao segundo e ao terceiro. E como a doutora falou sobre esses receptores, o cérebro ele vai querer mais, né, doutora? Então, ele não vai se contentar ali com um cigarro, ele vai precisar de mais e mais nicotina para se manter satisfeito, né? Então, esse um cigarro já prejudica. Não existe quantidade saudável ou que não vá prejudicar. Tá aproveitando para você falar para nós, a gente falou desse senhor e você falou que essa questão da satisfação, que eu vou me acalmar, meu amigão. Como que a gente controla isso? Eu acho que são duas frentes, né? A gente tem alguns medicamentos que vão quimicamente mexer
a própria química do cigarro, né? Mas, por exemplo, a doutora Juliana colocou uma situação que a gente está revivendo os anos 30 do cinema, que tive aqueles grandes atores, 30, 40, os anos 40, fumando aquelas piteiras, né? E achava aquilo um status. E o cigarro eletrônico vem justamente com isso. Ele vem passar um status. Você quer ser descolado, quer ser moderno, quer estar ali no movimento, você tem que usar o cigarro eletrônico. Como que eu trabalho esses gatilhos, né? De me sentir bem sem precisar ser o famoso descolado do rolê, né? E como lidar com essa minha pressão quando eu, diante de algo, eu não sei olhar para isso, então eu vou fumar um cigarro que é o momento de eu respirar lá fora. Como é que eu lido com isso? Neto, por duas frentes, né? A primeira delas é a psicoterapia, quando a gente fala de entender os motivos pelos quais a pessoa é ou está ansiosa. Então, o que levou a pessoa a esse vício e quais são os contextos, né, dentro da vida dela. Então, como que é o contexto familiar dessa pessoa, como que é o contexto no trabalho, entender como que é a dinâmica daquele indivíduo. Entendido isso e fazendo com que o paciente entenda isso, de acordo com a sua história de vida, a gente trabalha com algo que chama ativação comportamental. O que é isso, né? Geralmente, o uso do cigarro está associado a outros hábitos. Então, por exemplo, eu chego em casa do trabalho, cansado, abro uma bebida, sento lá na varanda e fumo cigarro. Então, veja que começa a se construir uma cadeia de uma situação agradável, relaxante. E a pessoa começa a atribuir isso é o cigarro. Mas é todo aquele contexto que leva a pessoa a se sentir bem. Então, a ativação comportamental, ela entra para a gente quebrar essa cadeia, né? Então, ok, você vai fumar esse cigarro, mas vai fumar olhando para a parede, né, doutora? Não vai fumar sentado, tomando uma bebidinha e descansando. O fumar de castigo. Fumar de castigo. Você vai retirar... vai mudar a condição. Um clima agradável, né? Para você não associar mais o cigarro a essas condições. Então, é na frente cognitivo-comportamental, através da terapia, e na frente da ativação comportamental, através da mudança de hábito. Não é fácil, né? Aliás, é bastante desafiador para a pessoa, mas é um tratamento que funciona, que dá certo, né? E que existe aí solução para essas pessoas que estão com o vício do tabaco. Perfeito. Doutora Juliana, você tem uma frente muito bacana, né? Médica, obviamente, você acompanha seus pacientes de pertinho, você tem todo o histórico aí relacionado com a questão, né, do quanto é prejudicial à saúde o cigarro. Mas isso não basta a sua orientação dentro do consultório, e você, à frente de um projeto muito bacana, no 5º ano já, né, Paradas para o Sucesso. Fala um pouquinho desse projeto que acaba agregando a toda a nossa sociedade, né, artistas, justamente para essa consciência de parar de fumar. Isso, o projeto Paradas para o Sucesso, no 5º ano, né, estamos com várias ações relacionadas à campanha antitabagismo. Através dos artistas que colaboram, sendo porta-vozes da mensagem antitabagismo. Estamos atuando agora em atividade o concurso cultural, que também está indo na sua 5ª edição. O concurso, ele convida alunos das escolas estaduais e municipais do município para fazerem desenhos, vídeos, frases nessa temática, né, convidar os alunos, junto com as suas professoras, para discutir esse tema e concorrerem a bolsas de estudos, a prêmios, né, incentivando-os nessa questão. E também esse concurso, então, fica aqui o convite, Neto, para quem estiver ouvindo, né? Converse com as suas professoras, suas diretoras de escola. A escola não tem que estar aderindo ao concurso, ele pode também ter uma participação individual. Quem quiser acessar o regulamento, está lá no Instagram do né, Paradas para o Sucesso, né? Tem todo o regulamento, um infográfico de orientação. E é bem gostoso de participar disso, Neto, porque a gente vê novos talentos sendo revelados, viu? Eu tive alguns trabalhos que a gente colocou
os inscreveu no salãozinho de humor. Olha, e foram aceitos, né, para a gente ver o nível realmente bom, né? Dali saem coisas muito boas. A gente fez exposições também com esses trabalhos já na Câmara dos Vereadores, no Saguão do Losso Neto. Ano passado fizemos no Shopping Piracicaba, sempre para levar para a população também essa informação, né? Falar do tabagismo, que não é um assunto fácil, ninguém gosta de falar disso, né? Sim. Mas é importante, a gente está tentando sensibilizar os jovens, os adolescentes, para que eles não entrem nisso, né? E para quem já é fumante, né, ter essa consciência de que existe tratamento, né? E que ele deve buscar uma ajuda especializada. Exato. Tá? Isso é essencial, né? Buscar ajuda especializada, né? Paradas para o sucesso. Agora, quando a gente fala da ajuda especializada, a gente conta com a Unimed, né? Que a Unimed tem um corpo ali de apoio, né? Uma equipe multidisciplinar, porque quando a gente fala de vício, a gente precisa dessa equipe multidisciplinar, né? Às vezes gera um problema fisiológico, por vezes é uma questão realmente psicológica, né? Que você precisa buscar ajuda e não se sentir acuado por isso, porque é incrível, né? A gente conversa com as pessoas e boa parte do qual eu converso fala, eu quero parar. Mas esse quero parar, ele não tem a atividade, porque eu acho que é tão difícil, né? A gente precisa da ajuda do outro. E a Unimed oferece isso também, né? Antes de falar do programa Inspirar, né, tu tem o estigma também em cima da pessoa que fuma, né? Não para porque é preguiçoso, porque só criar vergonha na cara. E não é assim. Não é assim, né? Uma doença, né? Então, às vezes a pessoa fica até, né, não gosta de falar por conta disso. Na Unimed nós temos o programa Inspirar. A doutora Juliana também ministra uma aula, né, um curso. E é um programa que a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, o beneficiário da Unimed pode entrar no programa, né? Tem no Instagram, tem o contato que está aparecendo na tela também. E eu faço todo o acompanhamento desse paciente. Esse paciente passa pelo médico de forma presencial. Depois eu faço o acompanhamento justamente para tratar a questão do hábito, para ensinar esse paciente a lidar de uma maneira diferente com as suas frustrações. Então, é o tratamento medicamentoso, o tratamento não chega a ser uma terapia, mas é uma orientação psicológica. E nós temos as aulas informativas, né? A aula da doutora Juliana, sobre a questão das doenças. A gente tem nutricionista que vai falar que alimentos vão ajudar ali para parar de fumar. Aula da fisioterapeuta, educadora física. Então, orientações de qualidade de profissionais capacitados para oferecer esse suporte. A pessoa tem 6 meses de suporte, Neto. E, geralmente, eles param antes desse período com todo esse suporte. E também tem um encaminhamento para psicoterapia, quando necessário, quando a pessoa, né, está passando por um momento bastante delicado. Porque daí é uma coisa atrelada à outra, né? Tem a questão do cigarro, do vício, mas pode ser um problema ali que está conduzindo todo esse vício também, né? Exato. E essa pessoa começa a fazer psicoterapia também durante esse período e, às vezes, até segue com a psicoterapia, né? Então, é um suporte muito bacana. Muito bom. E, olha, tem participação, né, Mar? Vamos lá para a participação. São várias perguntas, não sei, pode tirar um pouquinho, não sei se vai dar para fazer todo mundo. Deixa eu ver aqui, deixa eu só posicionar, que eu tinha até mudado aqui. Para o cartaz, né? Deixa eu voltar aqui. Acha para nós. Agora, é muito interessante, eu vou confessar, eu fumei durante 4 anos. Jovem ainda, né? Eu fumei durante 4 anos, eu tinha 16 para 17 anos. Aí eu fui trabalhar, o ambiente sim era muito favorável, porque eu trabalhava como gerente numa loja e assim, começando, né, a minha vida profissional, trabalhava 12, 14 horas dentro de um shopping em São Paulo e a única liberdade que eu tinha era em fumar um cigarro no corredor, porque naquela época ainda podia fumar no shopping, tinha cinzeiro ao lado dos bancos e eu fumava, era a única maneira que eu tinha de me desligar um pouquinho daquela aquela coisa maluca, né, de vendas. Eu era gerente da loja. Quando eu mudei de emprego, eu parei de fumar. Olha só. E eu vejo quanto é satisfatório saber que hoje não pode fumar dentro do shopping, porque eu vejo que daí você ajuda os vendedores do shopping. Porque é verdade, às vezes você tem você tem seu horário de janta, almoço, mas o cigarro era liberado.
Você não poderia, não era muito bacana você falar, vou ali sentar um pouco. Hoje as coisas mudaram, mas na época não era assim. Você não podia sair para sentar. A loja cheia, você tinha que estar ali. Mas para fumar o cigarro, o dono, o gerente da loja liberava você. Então eu sei o quanto é importante o ambiente, como você falou. O ambiente, claro que hoje, ao passar dos anos, posso estar em qualquer ambiente, mesmo quando eu estou com uma pessoa que está fumando, eu não sinto vontade, gente. Não completamente. Então, para quem não fuma, fica também esse fantasma, né? Será que eu vou voltar a ter o vício novamente? Eu acho que a questão química não, e a questão comportamental, você amadurece também. Eu senti isso, que eu não fumo. Praia é um lugar que as pessoas fumam bastante, né? Então, quando eu vou à praia, eu não sinto, até eu me desloco um pouquinho, porque me incomoda. Pois não, Maria, já vou abrir aqui a pergunta do Leandro, que já vai contemplar também a do Simão, tá? Que eles querem saber a respeito do narguile, ou narguilé, como é que fala isso? É perigoso, né? Tanto quanto o cigarro, e os charutos também, se são perigosos. Sim, todos são perigosos. O narguile, ele é você está consumindo também o tabaco, só que de forma de uma pasta. Né? Então, o tabaco tem nicotina, é danoso, assim como o cigarro, como o charuto também, tá? Falam que o charuto você não traga, né? Mas, na verdade, a absorção é na boca. Pois é. Né? Você deixa a fumaça na boca, e então está sendo absorvida pela mucosa oral. Muito bom. Doutora Juliana, obrigado, viu? Estamos chegando no finalzinho da participação. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Parabéns pelo projeto, né? Parabéns pelo movimento também junto a Unimed, que preze, traz, né, essa possibilidade de você buscar ajuda, né, e parar de fumar. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Neto. 31 de maio, né, vocês vão ver bastante notícias no jornal, notícias na televisão, porque é um assunto que a gente precisa falar. Obrigada pela oportunidade de compartilhar esses meus conhecimentos. Muito obrigado. A Luísa, obrigado. Recebê-la novamente aqui. Muito obrigado, sempre com muito carinho, trazendo aí para o nosso público as informações. Obrigado. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigado. Obrigada. Chegamos ao final do nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.